pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre assédio moral. E vocês devem estar acompanhando aí os noticiários e recentemente nós tivemos o afastamento de Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares por conta de assédio moral. Uma investigação feita pelo Ministério Público do Trabalho, lá do Distrito Federal, deu conta de que Sérgio Camargo realmente praticava condutas abusivas e os trabalhadores, as pessoas que estavam ao seu redor ali no ambiente de trabalho sofriam com medo, com estresse, enfim, aquelas coisas que nós conhecemos bem em relação ao assédio moral. Assédio moral não é um problema novo, pelo contrário, ele parece que está arraigado dentro do nosso ambiente de trabalho. Ele é tolerado, é praticado, muitas vezes tido como uma prática normal e também como um incentivo à produtividade. Diante disso, a gente precisa dizer que o assédio moral ele não tem uma conceituação expressa na norma. A gente não vai achar isso na legislação. Na verdade, nós temos o conceito do que é assédio moral pela doutrina. E aqui eu reservei, e eu vou tomar a liberdade de ler rapidinho para vocês, um conceito, de Maurício Godinho Delgado. Então, rapidamente eu vou fazer essa leitura aqui. Ele diz assim: define-se o assédio moral como a conduta reiterada seguida pelo sujeito ativo no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo, por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem ao enfraquecimento e à diminuição da autoestima da vítima ou a outra forma de tensão ou desequilíbrio emocionais graves. Então veja, esse conceito trazido pelo Maurício Godinho Delgado é bastante amplo e a gente pode perceber que o assédio moral ele se caracteriza por uma conduta abusiva, por uma conduta degradante, por uma conduta repetitiva e sistemática, por uma violência moral, por uma violência psicológica, e que degrada, portanto, o meio ambiente laboral. E aqui é muito importante a gente ponderar que o assédio ele não se caracteriza por um evento ou uma conduta pontual. Não. Na verdade, essa prática, essa conduta abusiva, ela tem que ser contínua, ela tem que ser habitual, ela tem que ser prolongada. E diante dessas questões, a gente fala: poxa, o meio ambiente de trabalho é o local em que a gente mais passa o tempo, a parte mais inconsiderável desse tempo que a gente gasta é lá. Então, há que se voltar o olhar para esse meio ambiente laboral para que nós possamos ter condições mínimas ali de respeito, de dignidade, para que o desempenho das atividades laborais possam ser executadas da melhor forma possível e que haja a preservação da saúde física e psicológica dos indivíduos que ali estão, que ali trabalham consequentemente. E aqui eu faço uma observação, porque quando a gente fala do meio ambiente de trabalho, a gente muitas vezes pensa no ambiente físico, mas hoje, não se esqueçam, diante da pandemia, muitas pessoas trabalhando de forma remota, em regime de teletrabalho. Então, meus queridos, o meio ambiente virtual também propicia as práticas abusivas, a falta de respeito, na verdade, em relação ao próximo, ao colega. Então, a gente insere, o meio virtual a esse conceito de meio ambiente de trabalho. Então, é muito fácil aqui a gente apontar, o dedo para a ferida, a gente colocar aqui os pontos negativos. Mas vamos pensar em solução. O que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação, para tentar extirpar o assédio moral do meio ambiente de trabalho? Então a gente coloca aqui algumas soluções, como por exemplo,
a identificação, não é? Dos riscos desse meio ambiente de trabalho, dos perigos, das condutas que possam vir a ser praticadas e perpetuadas ali dentro. E essa identificação pode ser feita entrevistando os trabalhadores que ali trabalham, sindicato, né? Além disso, há uma possibilidade para que se faça e se implemente, né, um sistema de gestão de segurança, né, e de saúde para esses trabalhadores, sempre, né, buscando aqui e identificando as consequências dos atos que são praticados, das condutas que possam vir a ser, né, perpetuadas dentro daquele espaço laboral. E outra coisa importante, informação. Fazer com que as pessoas tenham informação a respeito do que é o assédio moral, das implicações relativas às suas consequências. Então, tanto para quem pratica um ato abusivo, para quem desrespeita, como para aquele que sofre. Então, essa conscientização ela é muito importante. A necessidade de uma mudança de cultura. Então, o assédio moral não pode mais ser encarado como algo normal ou, quiçá, como um incentivo à produtividade. Então, essas são algumas soluções que a gente aqui rapidamente aponta. Mas agora eu quero saber de você, quais as outras soluções que a gente pode colocar aqui, que a gente pode apontar para melhorar o meio ambiente de trabalho? Diz para mim, eu quero saber. E eu te encontro no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!